A Maria, minha esposa, mandou um abraço, mandou um beijo para vocês. E que Deus abençoe, que Deus me capacite, né, para transmitir algo da parte dele, né, para edificar a vida dos irmãos, né? Então, na verdade, eu vou tentar fazer, primeiramente, um complemento, né, sobre o assunto de batalha espiritual, né, que o pastor André comentou com vocês na última aula, e depois eu vou entrar no assunto, né, sobre a igreja, né, e usando, né, o material que o pastor Chori usa no nosso curso aqui, tá bom? Então, eu queria falar rapidinho algumas coisas sobre batalha espiritual, né, que eu acho que complementa, né, o material que vocês viram. Por que tantas guerras, né, no Antigo Testamento, né? Obviamente que tem a ver com a época, né, que as coisas se passaram, né, as coisas se resolviam muito mais na guerra do que na diplomacia, mas as guerras naturais do Antigo Testamento, elas nos ensinam muito sobre as guerras espirituais do Novo Testamento. Então, as guerras no Antigo Testamento, de uma certa forma, elas representam, né, guerras espirituais que nós podemos passar no Novo Testamento, né? E até você vê assim como é que o inimigo age, né? Como é que ele tenta buscar brechas, né? Eu vou usar algumas passagens aqui também para mostrar isso. Mas assim, não tem como você entrar numa batalha espiritual, né, sem você obedecer a Tiago 4:7. Eu vou ler para os irmãos, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem como, né, você lutar contra o diabo espiritualmente se você não começar em sujeição e submissão a Deus, né, em obediência. Então, assim, batalha espiritual é para quem é obediente ao Senhor, né, para quem se sujeita à vontade de Deus, tá bom? Então, essa é a única forma, né, de nós vencermos, né, nós sermos obedientes a Deus, sujeitamos-nos a Deus, resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 8 e 9, o apóstolo Pedro fala assim, ó, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, você tem que saber que você tem um inimigo espiritual, né? Eu sei que o pastor Chori e o pastor André comentaram, né, com vocês, né, sobre Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Então, é importante que você saiba que você tem um inimigo espiritual que ele fica rondando, né? Obviamente que o diabo não é onipresente, né? Mas quando cita, né, aqui, olha, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, está falando o diabo, sociedade anônima, né? Então, o diabo e seus demônios, tá bom? Então, cremos, né, que há milhões, talvez bilhões de anjos e demônios, né, nas regiões celestes e na dimensão espiritual. E nós, né, nesse mundo natural, nós estamos envoltos, né, por essa dimensão espiritual. Então, nós temos inimigos espirituais que ficam nos rondando, procurando brechas nas nossas vidas para nos atacar, né, para nos derrubar. Assim, ninguém cai no pecado por causa de Satanás, né? O Tiago fala isso claramente, olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Mas o que o diabo faz? O diabo pode colocar armadilhas para nós também, né? Então, assim, cair no pecado é problema nosso, tá? Mas nós temos que ficar atentos contra as astutas ciladas do maligno. O diabo coloca ciladas sim para nós, né? Mas cair no pecado é uma decisão ou falta de cuidado nosso. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás, Jesus sabia o que ele ia passar. Então, Jesus jejuou por causa disso, né? Jesus não jejuou e por acaso apareceu Satanás, não. Sim, o Espírito Santo levou a Jesus Cristo para o deserto para ser tentado por Satanás, é o que está escrito, né, nos evangelhos. Mateus 4, né, por exemplo, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. E nesse momento, né, então, que surgiu ali a necessidade, né, humana de Jesus Cristo, né, de comer, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, ainda que fosse lícito para Jesus, como filho de Deus, ordenar que aquelas pedras se transformassem em pães, e por falar nisso, nós não vemos na Bíblia Jesus fazendo milagres em causa própria, né? Eu acho que o único milagre que eu lembro que Jesus fez, meio que em causa própria, foi quando vieram cobrar o imposto das 2 dracmas dele, de Pedro, né? Que chegaram para Pedro e falaram assim, não paga
o teu mestre não vai pagar o imposto das 2 dracmas? E Pedro fala, claro que vai pagar. Aí Pedro entra na casa onde estava Jesus, né? Provavelmente ali na casa de Jesus em Cafarnaum, e aí Jesus pergunta, se antecipa e pergunta para ele, Pedro, de quem cobram os reis da terra impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Ou dos estranhos? Ele fala assim, dos estranhos, sim. Respondeste bem, mas vai lá no mar, lança, né, a tua rede ou a tua vara, agora não lembro agora, e você vai pegar um peixe, e na boca desse peixe você vai encontrar, né, 2 moedas que você vai entregar para mim, pelo pagamento do meu imposto e pelo pagamento do seu imposto. Mas Jesus não ficava fazendo milagres em causa própria. Então, Jesus teve fome, né, depois de jejuar, perdão, por 40 dias, e o diabo apareceu para ele, Satanás apareceu para ele, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, ainda que fosse lícito, Jesus falou assim, eu não vou obedecer ao diabo. Obrigado, diabo, pela sua sugestão. Sim, eu sou filho de Deus, mas só porque você falou, não vou fazer isso. Aí ele responde em cima da palavra, o que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, né, na sequência ali. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nas 2 tentações seguintes, também Jesus vai responder com está escrito, está escrito, está escrito. Né? Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Né? Então, o diabo também usou a palavra de Deus ali, né, para tentar a Jesus Cristo. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ele diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O Evangelho de Lucas, né, mostra essas tentações numa ordem diferente, mas eu creio que essa aqui de Mateus é a ordem com que realmente as coisas aconteceram. Né? Então, primeiro Jesus foi tentado ali na sua necessidade humana de comer, e a última tentação é a mais importante, né? Porque Satanás ali estava só enrolando, porque o que ele queria mesmo era essa última coisa, assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o diabo quer ser adorado, né? Satanás quer ser adorado, e o reino espiritual, né, gira em torno disso, né? Quem você adora, né? Ou você adora a Deus, ou você adora Satanás, ou você adora a si mesmo, né? O antropocentrismo, né? Mas no fundo, né, no fundo, no reino espiritual só tem império das trevas ou o reino do Filho do amor de Deus. Então, ou você está no império das trevas, ou você está no reino do Filho do amor de Deus. Não existe zona de exclusão aérea, zona de exclusão militar, não existe uma zona cinzenta. Ou você está em um, ou você está em outro. Então, o diabo queria ser adorado pelo próprio Filho de Deus, mas Jesus Cristo repreende a ele e fala assim, não tentarás, não, desculpa, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Né? Então, mas a importância de Jesus Cristo ter refutado, né, as propostas de Satanás pela palavra, ainda que Satanás também tenha usado, né, a palavra para tentar Jesus, Jesus repreendeu, né, e refutou na palavra. Então, é muito importante, né, na batalha espiritual, também nós conhecermos a palavra de Deus. Eu gosto também dessa passagem, Apocalipse 12, 9 a 12, está escrito assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, né? Então, interessante, né, aqui, nesse versículo, fala os 4 nomes, vai, de Satanás, que a Bíblia coloca, né? Grande dragão, antiga serpente, Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, né? Foi expulso lá do céu, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, Satanás está lá, estava, né, ou está, depende, né, de quando que exatamente que acontece esse trecho aqui de Apocalipse 12, ele fica diante de Deus acusando, mas fala assim que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E é muito interessante, se você pegar Zacarias 3, mostra justamente isso. Né? Então, Zacarias tem uma visão com o sumo sacerdote Josué. Esse Josué não tem nada a ver com aquele Josué, servo, né, de Moisés, que depois acabou se tornando, né, o líder do povo no lugar de Moisés. Esse aqui é o sumo sacerdote dos dias ali da volta do retorno do povo da Babilônia para Jerusalém, ali com Zorobabel. Esse Josué é o sumo sacerdote daqueles dias. E ele está diante de Deus, diante do anjo do Senhor, com suas vestes sujas. Né? Veste suja na Bíblia representa pecado, né? Vestes brancas, vestes limpas, representa santidade. Né? Então, Satanás estava à sua direita para lhe opor, mas o anjo do Senhor
falou, né? Na Bíblia, versão do pastor Marcelo, está escrito assim: cala a boca, Satanás, você não vai falar nada contra o sumo sacerdote Josué, ainda que as vestes dele estejam sujas, né? Aí o anjo do Senhor ordena, né, que sejam trazidas vestes brancas, vestes limpas para o sumo sacerdote Josué, e Zacarias se mete na história, o profeta Zacarias se mete na história e fala assim: e tragam também um turbante limpo para pôr na cabeça dele. O anjo do Senhor dá ok e coloca um turbante. Então, mas esse é um dos papéis, né, de Satanás, ficar nos acusando diante de Deus, ficar falando: oh, ele tropeçou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele pecou contra ti, ele pecou contra os irmãos, ele merece ser castigado, né? Aí entra uma questão também de justiça, juízo e misericórdia, né, que eu não vou entrar aqui, mas você tem que saber que você tem um adversário espiritual que anda ao teu derredor, procurando brechas na tua vida, para te atacar e para ter do que te acusar perante o Senhor, para ver se Deus te tira debaixo da graça dele, né? Para ver se aquilo que você fez é suficiente para tirar debaixo da graça, né? Então, o autor de Hebreus fala em Hebreus 12:14, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tome cuidado para que não brote, para que ninguém se aparte da graça de Deus e que brotando em vós alguma raiz de amargura contamine a outros. Então, é possível sim, né, segundo o autor de Hebreus, segundo Hebreus 12:14, você se apartar da graça do Senhor. Então, toma cuidado. Então, Satanás fica ali acusando. Aí o anjo do Senhor, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que fica falando na Bíblia do pastor Marcel, assim: cala a boca, Satanás, você não vai falar nada contra ele. Mas, né, nós não podemos ficar dando brecha, né? Então, eu já vou me adiantar aqui uma outra passagem que eu gosto muito, está em Provérbios 25:28. Deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia, aqui. Ela está anotada aí um pouco mais para frente, mas eu vou ler para vocês. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Esse domínio próprio, né, fala do domínio próprio também, né? Obviamente que isso aqui está no Antigo Testamento, e o domínio próprio para nós é um dos frutos, né, uma parte do fruto do Espírito Santo. Mas o que significa domínio próprio? Você ter controle, né, sobre as suas emoções, você ter controle, né, sobre os seus sentimentos, e principalmente você ter controle sobre as suas ações, né? E essas coisas só são possíveis mediante o agir do Espírito Santo, né? Você não tem com a sua carne como lutar contra a sua própria carne, né? Então não tem como, né, com a sua carne você dizer não para o pecado, né? A única forma de você dizer não para o pecado com a sua carne é fazer que nem José, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando ele fugiu da casa de Potifar, quando a mulher de Potifar se jogou para cima dele, arrancou a roupa dele, ele sabia que se ele ficasse, ele iria cair, ele tinha que correr, tinha que fugir. Então, tem hora que você tem que fugir mesmo, né? Aí a carne serve para você fugir mesmo, mas se você deixar, a carne vai cair, né, na tentação. Mas, sem domínio próprio, o homem é como uma cidade que não tem muros, o inimigo entra por onde quiser, o inimigo te tenta de todos os lados, né, na sua própria cobiça, né, que nem fala Tiago, e você vai cair todas as vezes no pecado. O diabo vem para te irritar também, você vai cair na irritação dele, você vai cair em tudo que é cilada. Então, nós temos que erguer muros espirituais contra Satanás. Ele vai ficar rodando ao redor de nós, mas se ele não encontrar uma brecha para onde entrar, então, graças a Deus, ele vai ficar do lado de fora. E o que acontece se há brechas nesse muro, né, nesse muro de proteção individual? Aí você precisa ter os intercessores. Né? Deus, lá no Antigo Testamento, eu não lembro agora se é no livro de Ezequiel ou se é no livro do profeta Isaías, que fala assim que Deus ele se admirou que não houvesse um intercessor, acho que é Ezequiel, que não houvesse quem se colocasse na brecha pelo povo de Israel para que ele não fosse destruído. Então, assim, o povo de Israel no pecado, né, Deus trazendo o juízo dele contra a nação, né, por causa do pecado do povo, principalmente o pecado de idolatria. Né, se vocês assistirem, né, as minhas aulas que estão gravadas do curso de obreiros aqui da igreja, né, aqui do Morumbi, você vai ver que eu enfatizo o Antigo Testamento inteiro, que o principal pecado, né, que trouxe a destruição para o povo foi o pecado de idolatria. E o pecado de idolatria é uma violação direta do primeiro mandamento que Deus deu através de Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Não farás, aí segundo mandamento, não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, embaixo na terra ou debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou Deus zeloso, né, que amaldiçoo até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até a milésima daqueles que me amam. Então, né, a idolatria é uma violação direta do primeiro mandamento que Deus deu através de Moisés.
E a idolatria, na visão de Deus, é uma coisa assim até pesada, na visão de Deus, idolatria, ele compara isso no livro do profeta Oséias e também no livro do profeta Ezequiel, idolatria é como uma mulher casada que se prostitui. Essa é a forma como Deus enxerga a idolatria do seu povo, né, do povo de Israel no Antigo Testamento, e da idolatria da igreja, né, no Novo Testamento. É a sua mulher, sua esposa, sua noiva, casada, desposada, prometida, mas que está se prostituindo, né, com outros deuses. Isso é a idolatria. Então, assim, nós não podemos dar brechas para Satanás, mas nós não somos perfeitos ainda, né? Estamos sendo transformados, né, de fé, de glória em glória, na própria imagem do Senhor. Então, o trabalho do Espírito Santo é restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com a qual nós fomos criados lá no Jardim do Éden, né? E o homem pecou e perdeu essa imagem, mas o trabalho do Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, é nos restaurar a sua imagem e semelhança. Então, nesse processo de restauração, muitas vezes nós ainda temos brechas, né? Mas que queremos fechar. Se temos brechas, precisamos de oração, precisamos de intercessão e precisamos da misericórdia do Senhor. Por isso que é importante orarmos uns pelos outros e orarmos pela igreja, né? Então, se você tem alguém assim, né, que você conhece, por exemplo, que a pessoa ainda tem, sei lá, uma inclinação para cometer um determinado tipo de pecado, interceda por ele, né? Se coloque na brecha por ele, né? Ajuda a guardar a vida do seu irmão, né? Orar uns pelos outros, né? Interceder uns pelos outros, interceder pela igreja também, tá bom? Mas é importante, ó, saiba, você tem um inimigo que está andando ao teu redor, procurando brechas no teu muro, né? Na tua falta de domínio próprio, né? Enquanto nós não nos santificarmos, né? Enquanto nós não tivermos essa parte do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, Satanás vai saber, olha, esse é o ponto fraco dele, é por aqui que eu vou entrar na vida dele, seja emocional, né, seja em termos de pensamentos, né, seja de atitudes, seja de comida, mulheres, homem, né, na questão do sexo oposto, tá bom? Então, Satanás, ele conhece muito bem o que é a natureza humana, afinal de contas, ele está aí há milhares de anos, né, andando pela face da terra, né, subindo e descendo até onde Deus permitir na presença dele, né, que nem nós vemos lá no livro de Jó, que Jó também, ele quer arranjar encrenca para Jó, na verdade assim, né, como Satanás não pode atingir a Deus, né, porque Deus é infinitamente mais poderoso que Satanás, então Satanás, ele nos odeia, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então Satanás odeia a Deus, mas ele não pode fazer nada contra Deus, né, então ele nos ataca, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Satanás nos ataca para indiretamente atingir a Deus, né? Então, se você ler a história lá do povo no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles caíram, né? Caíram porque murmuraram, né? Mas principalmente, né, quando eles chamam o Balaque, rei dos Moabitas, chama Balaão, né, lá junto ao rio Eufrates, para vir e amaldiçoar Israel. E Balaão chega e fala assim, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Porém, está escrito depois, né, que Balaão ensinou Balaque a armar ciladas para os filhos de Israel, como se fosse assim, olha Balaque, você não pode guerrear contra esse povo, porque esse povo é abençoado, você não tem como vencê-lo. A única forma de você vencer esse povo é se você fizer esse povo se voltar contra Deus, se você fizer com que esse povo gere inimizade contra Deus e inimizade de Deus contra eles, como? Através do pecado. E aí Balaão ensina Balaque a fazer com que os filhos de Israel se prostituíssem naturalmente com as filhas dos moabitas, mas também espiritualmente com os ídolos dos moabitas. Então, as mulheres moabitas, né, seduziam os homens de Israel, e o preço, né, a ser pago, então, era que eles cultuassem, né, os deuses dos moabitas. Então, Satanás, ele faz isso também, né? Ele quer colocar inimizade. Ele já colocou, né, lá no Jardim do Éden, já colocou inimizade entre Deus e o homem, né? E aí só com Jesus Cristo é que essa inimizade foi plenamente, né, resolvida. Óbvio, né, que, por exemplo, Abraão é chamado de amigo de Deus no Antigo Testamento, mas Abraão é o único homem no Antigo Testamento que foi chamado de amigo de Deus, e isso por 2 vezes, né? Nós temos lá um registro em Isaías e uma intercessão de o profeta Isaías é que aparece acho que 2 vezes, que Abraão era amigo de Deus, mas Davi é chamado de servo, Moisés é chamado de servo, Moisés falava com Deus como, né, face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Mas Moisés é chamado de servo. Em Hebreus fica claro que Moisés é servo, um servo fiel. Amigo no Antigo Testamento só Abraão, né? Então, Abraão, pai da fé. Mas saiba, você, teu inimigo, ele está rondando ao teu redor, ele está procurando as tuas brechas, né? Não dê brecha, não dê folga para sua carne, né? Jejue, né? Uma arma espiritual importante é o jejum.
O jejum nos ajuda, né, a crucificarmos a nossa carne, e o jejum também fortalece o nosso espírito, né? Eu já vou chegar num ponto importante com relação a isso. Então, desculpa, eu estava falando de Apocalipse 12, né, que fala do grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e ele era o acusador dos nossos irmãos. Aí eu falei de Zacarias 3, né, que Satanás estava ali à direita do sumo sacerdote Josué para ali opor, né, perante o anjo do Senhor. O anjo do Senhor manda ele calar a boca e traz vestes limpas, né, para santificação. Os teus pecados foram perdoados, Josué. Mas agora trata de andar em santidade. Mas fala assim que nós somos acusados de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele fala assim que as testemunhas de Cristo, eles, pois, venceram a Satanás por causa do sangue do Cordeiro, né? Então, fomos remidos, fomos lavados no sangue do Cordeiro, fomos santificados com o sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, eu estava falando, né, de como Jesus rejeitou as propostas de Satanás no deserto, através da palavra, né, refutando, falando assim, ó, está escrito, ó, você disse, Satanás, né, que os anjos de Deus me guardariam, e que se eu pulasse aqui do pináculo do templo, eles me sustentariam na mão também para que eu não tropeçasse em pedra alguma. Mas existe algo que é maior do que isso, que é não tentarás o Senhor teu Deus. Aquilo que Satanás falou era verdade? É verdade, está na palavra de Deus, mas não tentarás o Senhor teu Deus é maior do que aquilo, né? Então não é porque a Bíblia fala que Deus vai nos guardar, que você vai tentar Deus, né, que você vai pular de bungee jumping sem o elástico, que você vai pular de paraquedas sem o paraquedas, ou fazer qualquer tipo de loucura, né? No Novo Testamento fala assim, ó, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, pisarão serpentes e escorpiões, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Não está falando que é para você ir lá tomar alguma coisa mortífera e provar que você tem fé, e provar que você realmente crê no Senhor Jesus e que esse é um sinal. Não tentará o Senhor teu Deus. Fala assim, que ainda que se você beber, né, ainda que se você beber alguma coisa mortífera, em nome de Jesus não te fará mal algum, mas não é para você pegar um copo de veneno e tomar para mostrar quanto de fé você tem, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, tá bom? Uma passagem interessante, 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. Ora, nós, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, olha, faz tempo que eu estou querendo ir ver vocês, mas eu não consegui. E ele vai explicar por que ele não conseguiu. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, né? Paulo, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Paulo fala assim, ó, tentei 2 vezes ir até vocês, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Bom, Paulo era um grande homem de Deus. Então, ele fala assim, ó, teve 2 vezes que eu tentei ir até vocês, mas Satanás nos barrou o caminho. O que Paulo fez? Repreendeu a Satanás? Expulsou a Satanás? Satanás, eu te repreendo que você está fechando o meu caminho? Pode até ter feito isso, talvez, naquela hora, mas não funcionou. Por quê? Porque Deus tinha o propósito que Paulo escrevesse a epístola para os Tessalonicenses. Essa é a epístola de 1 Tessalonicenses, e nós temos o privilégio de ter acesso a tudo aquilo que Paulo falou para os Tessalonicenses. Então, assim, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Satanás barrou o caminho, não tem problema, Deus tem algo melhor, né? Então, assim, Satanás impediu Paulo de ir presencialmente visitar 2 vezes os Tessalonicenses naquele momento, não tem problema não. Deus mandou Paulo escrever aquela carta e colocar aquelas coisas, por exemplo, fala ali do arrebatamento da igreja, fala da ressurreição dos mortos em Cristo, né? E fala muitas outras coisas importantes, tá bom? Então, assim, se a tua vida está nas mãos do Senhor, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Né, e que nem tem um ditado, né, que fala assim, que quando Deus manda, até Satanás obedece, né? Então, vamos supor, Deus falou, Satanás, vai lá e barra o caminho de Paulo, para ele não ir para Tessalônica, porque eu quero que ele escreva a epístola. Pronto, Satanás obedeceu, Satanás fez o que Deus queria, na verdade, que ele fizesse, né? Então, assim, quando Deus manda, até Satanás obedece, isso com certeza. Né? E um dos primeiros que reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus foram os próprios demônios, né? Que vinham e se prostravam diante dele e falavam assim, tu és o Filho de Deus. Então, diante da presença de Deus, diante da presença de Jesus, demônios também falam a verdade, mas Jesus falou que para escalar a boca, né? Sai desse homem e não fica falando para ninguém que eu sou filho de Deus. Por quê, né? Porque Jesus Cristo não aceita testemunho de demônio. Quem tem que dar testemunho a respeito de Jesus Cristo era o próprio Pai, e o Pai o fez com a voz que veio do céu no batismo de Jesus, com a voz que veio do céu no Monte da Transfiguração em Mateus 17, e com todos os sinais, milagres e prodígios que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Né? Então, assim, Satanás barrou o caminho, não tem problema, Deus vai fazer algo melhor, no nome de Jesus. Judas 1:8-9, ora, estes, né, as pessoas
homens carnais, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor Salvador Jesus Cristo. Né? O que esses homens fazem? Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Né? Falam mal de autoridades. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, né? Quando Moisés morreu, está escrito que Deus o sepultou em algum lugar e ninguém sabia onde. E aqui Judas, do nada, vira e fala que um dia, então, Miguel, o arcanjo Miguel, estava contendendo com Satanás a respeito do corpo de Moisés, para fazer o quê com ele? Para levar para o céu? Sei lá, a Bíblia não fala, tá? Então, vocês vão me ouvir falar muito o seguinte, né? Que o que a Bíblia não diz com certeza, nós não podemos afirmar com clareza. Não fala por que estava contendendo a respeito do corpo de Moisés. Mas, e também nem está citada essa passagem no Antigo Testamento, mas Judas traz e fala assim, que o arcanjo Miguel, nessa briga com Satanás, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Então, a Bíblia fala que os anjos são maiores e mais fortes do que nós. Né? Isso naturalmente falando. Né? Então, por exemplo, você pega aquele endemoniado gadareno, que tinha ali legiões, né? uma legião, né, de demônios, por isso que ele era tão forte fisicamente. Né? Então, o anjo, em si, um anjo sozinho já é maior e mais forte do que o ser humano. Então, aquele homem possesso, né, e isso quem fala, se eu não me engano, é Salmo 8, só ver se é Salmo 8 que fala que, embora tendo feito os anjos maiores, né, mais fortes do que os homens, no entanto, é uma profecia a respeito de Jesus Cristo também, né? Salmo 8, deixa eu só confirmar aqui. Isso, Salmo 8, versículo 5. No versículo 4 fala assim, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, né? No Novo Testamento vai falar que é menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tu lhe puseste. Então, fala de Jesus Cristo e fala sobre nós também, né? Que nós, fisicamente, em força, somos inferiores, né, aos anjos. Mas nós não lutamos, né, com anjos, né, que nem Jacó lutou fisicamente com um anjo ali, quando passava o ribeiro do Jaboque, antes, né, de se encontrar com Esaú. Nós não lutamos fisicamente, né, com anjos, mas lutamos espiritualmente contra demônios. E não é na nossa força física, né, então, que nós vamos expulsar um demônio de alguém, né, porque fisicamente falando, quando a pessoa está endemoniada, provavelmente ela vai ter mais força do que você. Tá? E aquele endemoniado gadareno, ele tinha uma legião, tinha talvez centenas ou milhares de demônios. Então, por isso, né, que a Bíblia fala que nem mesmo com cadeias, né, nem mesmo com correntes, conseguiu acorrentá-lo, né? Sei lá como, que sobrenaturalmente, né, é como se a força muscular da pessoa fosse multiplicada. Então, aquele endemoniado gadareno, nem mesmo com cadeias conseguia ser preso, ele arrebentava as cadeias. E andava nu, né, e andava nos antros, andava no cemitério e se feria com pedras, até que veio Jesus e manda todos aqueles demônios embora simplesmente pela sua palavra. Né? E a Bíblia vai falar lá nos evangelhos assim, meramente com a palavra, Jesus Cristo expulsava os demônios. Então, Jesus Cristo tinha toda a autoridade, né, no céu e na terra, e essa autoridade ele concedeu para a igreja. Lá em Atos, deixa eu lembrar qual é o versículo, Atos 16, como é que eu anotei aqui? Se não achar aqui, não tem problema, que eu acho rapidinho na Bíblia também. Tá bom, deixa eu achar aqui rapidinho na minha Bíblia. Se é Atos 16, se é Atos 17. Nem isso, nenhum nem outro. Atos 19. Quando Paulo estava em Éfeso, né, quando Paulo estava ensinando ali na escola de Tirano, né, obviamente que as pessoas viam Paulo expulsar demônio, Paulo curar enfermos, e está escrito que lá em Éfeso, né, na escola ali, naquela região ali da escola de Tirano, tinham judeus exorcistas ambulantes, eram 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Sebas. Agora, por que tem um sumo sacerdote lá em Éfeso? Sei lá por quê, né, mas a Bíblia fala que eram filhos de um sumo sacerdote, e os 7 estavam lá, e ele estava tentando expulsar o demônio, né, de um homem. E eles falam assim para o demônio, nós expulsamos a vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio responde para ele, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Isso é, Paulo tinha um renome espiritualmente falando. Né? Os demônios sabiam quem era Paulo. Conheço a Jesus, óbvio, né? Eles vêm face a face. Né? Crês tu que Deus é um só, fazes bem, porque até os anjos, até os demônios, perdão, creem e tremem diante dele. Né? Então, os demônios sabem quem é Jesus Cristo. Né? Um dia eles conviveram com Jesus Cristo, né, antes de caírem.
E mesmo, né, como eu falei lá em Jó e também em Zacarias, você vê que Satanás ainda entrava na presença de Deus com a permissão de Deus. Então o demônio responde, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Vocês não são ninguém. Vocês, no mundo espiritual, vocês não são ninguém. E aí está escrito, né, que o demônio bateu, o homem demoniado bateu no 7, e bateu de tal forma no 7 que os 7 fugiram feridos e desnudos, né, pelados, né? Então, assim, sobrenaturalmente, a pessoa fica com essa força, né? Então, mas não é na nossa força, né? Não é numa luta física que nós vamos expulsar demônios, mas nós expulsamos demônios no nome de Jesus Cristo, na autoridade, né, que Jesus Cristo delegou para a igreja, né? Então, se você vê as 3 coisas que Jesus fazia sobre a terra, Jesus ensinava sobre o reino de Deus, Jesus expulsava demônios e Jesus curava os enfermos. E essa autoridade ele delegou primeiro para os 12 apóstolos, depois para os 70 discípulos e depois para a igreja. E nós temos que dar continuidade ao que Jesus fazia. Então, meramente com a palavra, nós vamos expulsar os demônios, né? A nossa luta, ela é espiritual, né? Ela se guerreia com armas espirituais, que são poderosas em Deus, né? Então, ela se guerreia, né, com oração, com jejum, com louvor, né, com obediência a Deus, como eu falei, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, se você não se sujeita a Deus, se você não ora, se você não jejua, se você não conhece a palavra de Deus, nem comece a procurar briga, né, com Satanás. Não que você tenha que ter medo, né? É que muitas pessoas têm medo de demônio, eu vejo isso hoje, né? Muitas pessoas têm medo de demônio porque assistiram também muitos filmes de terror na sua infância, na sua juventude, né? E sempre aparecia aquele demônio terrível, né, aquela pessoa endemoniada, uau, e agora, né, como é que vence esse demônio, como é que esse demônio sai dessa pessoa, quem pode derrotar esse demônio? Inclusive tem um livro que eu não recomendo para vocês, que eu li no seminário, ou no curso de obreiro nosso, chama Este Mundo Tenebroso. Eu vou falar porque que eu não gostei desse livro, né? O livro, tem muita gente que gosta, que fala de batalha espiritual, mas ele é uma ficção, mas ele passa o livro inteiro descrevendo, uau, como aquele demônio é grande, ó, tá vendo aquele demônio, olha como ele é grande, como ele é poderoso, ó, e todos os outros demônios têm medo dele, porque ele é tão grande, ele é tão poderoso, e você fica o livro inteiro pensando assim, puxa, né? Como é que alguém vai conseguir derrotar esses demônios tão poderosos? Aí no final do livro tem uma grande reviravolta, e não vou contar para você o final, tá bom? Mas eu não gosto desse livro por causa disso. Ele fica o livro inteiro falando de como os demônios são grandes, como eles são poderosos, como eles são fortes, as cicatrizes que ele tem das batalhas com os anjos, não sei o que lá, os países que eles dominam, né? Lá no livro de Daniel fala do príncipe da Grécia, não, perdão, fala primeiro do príncipe da Pérsia, depois vai falar do príncipe da Grécia, né, espiritualmente falando. Lá em Ezequiel vai falar do príncipe de Tiro, aí novamente Daniel vai falar do arcanjo Miguel, o príncipe do povo de Deus, né? Mas, assim, não é para ficar exaltando a força do demônio, nós temos que exaltar e conhecer o poder do nome de Jesus Cristo. Está escrito que Jesus, na cruz, né, ele rasgou a cédula, né, que era contra nós, a cédula de acusação, ele pagou o preço, e ele despojou na cruz principados e potestades. A palavra despojou é como se ele tivesse rasgado a patente militar desses demônios, né, do exército, né, do maligno. Né? Existe uma hierarquia assim, né, no exército das trevas, né? Então, Mateus 17, eu gosto muito dessa passagem, né? Mateus 17 começa com Jesus Cristo sendo transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, lá no alto do monte, né? Aí vem a voz do Senhor, aquela nuvem luminosa, né, que os envolveu, e a voz de Deus Pai falando, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando eles descem do monte, então assim, sobe ao monte, busca Deus, tem um encontro com Deus, ouve a voz de Deus, vê Jesus Cristo ali, meio que glorificado, desce do monte a hora de trabalhar, né? O que acontece quando eles descem do monte? Então, só para falar também, Mateus 17, ele fala, né, um pouco assim do nosso trabalho, né? Subir ao monte equivale, né, a buscar a Deus. Então, sobe o monte, busca a Deus, se enche da presença, se enche do Espírito Santo, conversa com Deus, ouve a Deus, desce do monte a hora de trabalhar. A hora que eles descem do monte, né, o que eles encontram? Jesus encontra, né, os discípulos, os judeus discutindo com os discípulos, e eles estavam ali contendendo a respeito da purificação, né, está falando a respeito do batismo. Aí Jesus fala assim para os judeus, o que vocês estão aí discutindo com os meus discípulos? Aí nisso sai um homem, né, um pai, e chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu trouxe meu filho endemoniado para que os seus discípulos expulsassem o demônio, mas eles não puderam. E é importante, né, nós entendermos que até aquele momento os discípulos já tinham expulsado demônios, os discípulos já tinham pregado sobre o reino de Deus e os discípulos já tinham feito curas e milagres em nome do Senhor Jesus. Então, por que eles não puderam expulsar aquele demônio? Pela primeira vez na vida, deu errado, né? Então, eles foram expulsar o demônio e o demônio não saía. É interessante nós falarmos também que Jesus,
E a Bíblia não explica por que aquele jovem ficou tão endemoniado. Não fala, foi o pai que pecou, foi a mãe que pecou, foi consagrado quando era bebê. Não fala, simplesmente fala que aquele jovem estava endemoniado e que o espírito maligno, quando se apoderava dele, jogava ele na água, jogava ele no fogo para tentar o matar, e o pai chega e implora para Jesus, se o senhor pode alguma coisa, ajuda-nos. Aí Jesus fala, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Aí o homem exclama, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, eu creio pelo nomútil, né? Me ajuda, Senhor. Aí Jesus se compadeceu dele, teve misericórdia do jovem também, e mandou aquele demônio embora, e aquele demônio agitou aquele jovem no chão, chacoalhou ele, e depois ficou como se estivesse morto, ao ponto de alguns dizerem assim, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, vai e levanta. Aí depois, quando Jesus volta para casa com os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Que nem eu falei, eles já tinham feito isso, eles já tinham expulsado o demônio, já tinham feito milagre, já tinham pregado sobre Deus, por que dessa vez não funcionou? E aí vem uma explicação que é sensacional, que nós precisamos aprender. Jesus respondeu o quê, em primeiro lugar? Por causa da pequenez da fé de vocês. E é interessante, né, que os apóstolos, Jesus nunca falou para eles, homens de grande fé, não, Jesus sempre falou para eles assim, homens de pequena fé, por que duvidar? Falou para Pedro, né, quando Pedro começou a afundar ali ao andar sobre o mar da Galileia, falou para os discípulos, quando eles acharam, né, que o barco ia afundar e Jesus estava dormindo no barco, Senhor, o senhor não se importa, nós vamos morrer aqui afogados, né, que o barco está afundando, por que vocês duvidaram? Por que vocês não creram, homens de pequena fé? Eu estou com vocês, eu falei para vocês que nós vamos chegar até o outro lado da margem. Então, a primeira coisa que Jesus fala para eles, e só para complementar, desculpa, isso aí eu já preguei uma vez, né? Então, homens de pequena fé, em compensação, para o centurião, Jesus fala, nem mesmo em Israel eu vi fé como a desse homem. Qual era o nome do centurião? Você não sabe, pois é. E quando vem também aquela mulher Sírio-Fenícia, né, que a filha estava terrivelmente endemoniada, ela vem se prostra de Jesus e fala assim, Senhor, eu não quero, Jesus fala assim para ela, não é certo dar dos pães dos filhos para os cachorrinhos, né? Jesus fala assim, primeiro eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Você é uma mulher sírio-fenícia, você vai ter que esperar a sua hora chegar, né? Você vai ter que esperar até que os apóstolos sejam enviados, né? A começar de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ela fala assim, Senhor, eu não quero os cachorrinhos que estão debaixo da mesa, não querem o pão dos filhos, só querem as migalhas que caem, que os seus filhos estão rejeitando. E Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Jesus espreme aquela mulher, né? Não é que Jesus não ia ali libertar a filha dele, mas Jesus espreme aquela mulher até obter essa declaração dela, e Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Então, para aquela mulher, mulher, grande é a tua fé, para o centurião romano, grande é a tua fé, para os apóstolos, Glória a pequena é a fé Deus. de vocês. Né? Então, pessoas anônimas com fé maior que os apóstolos. Né? Jesus fala para Tomé, porque você viu, você creu, Tomé? Chega aqui a tua mão, coloca a tua mão na minha mão, coloca a mão no meu lado e vê que eu sou eu mesmo. E Jesus ainda, antes disso, né, quando Jesus aparece ali para os apóstolos e para os discípulos, né, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele repreendeu a incredulidade deles, porque não deram crédito às mulheres que já o haviam visto ressuscitados. Maria Madalena, né, que se jogou ali aos pés de Jesus, Jesus falou assim para ela, não me detenhas, porque não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e fala para eles que eu vou encontrar com eles lá na Galiléia. Jesus resolve aparecer naquele mesmo dia, no cair da tarde, para eles, mas Jesus repreende a incredulidade deles, porque não creram no testemunho dela. E se os apóstolos tivessem crido no que Jesus Cristo tinha falado, eles teriam ficado na porta do sepulcro até ele ressuscitar entre os mortos, porque ele falou que no terceiro dia ele ressuscitaria. Se eles tivessem crido na palavra, mas isso tudo estava encoberto aos olhos. Se eles tivessem crido, eles teriam ficado, teriam jejuado, teriam vigiado a entrada da pedra, até que alguém viesse e abrisse aquela pedra e Jesus saísse. Porque Jesus não falou, abre-te pedra. Provavelmente o anjo foi lá e rolou a pedra para ele, mas não importa. Mas sim, homens de pequena fé. Então Jesus falou assim, sabe por que vocês não puderam expulsar essa casta de demônio? Então quando fala de casta, está falando de hierarquia. Sabe por que vocês não puderam expulsar o demônio dessa hierarquia? Em primeiro lugar, por causa da pequenez da fé de vocês. Em segundo lugar, porque essa casta de demônio só sai por meio de oração e jejum. Então, tem castas de demônio, né? Então, imagina, né, a hierarquia militar normal, né, que você tem, acho que é o cabo, o soldado, né, o recruta, o cabo, o soldado, sei lá, até chegar no general. Então, é mais ou menos isso, o Império das Trevas, né? Então, o cabeça, então é engraçado, só para vocês saberem, Satanás não é o pior dos demônios, né? E quando a gente fala demônio, nós estamos aqui generalizando. Satanás não é o mais forte, né? Satanás, ele era um querubim da guarda ungido. Ele não era o mais forte de demônios. Lá em Apocalipse, você vai ver que tem demônios muito mais fortes que Satanás, que eles estão aprisionados, acorrentados, né? Para o momento e a hora exata, porque a hora que eles forem liberados, eles vão matar milhões de pessoas.
eles vão causar muita destruição. Então, tem anjo caído, né, muito mais forte que Satanás, que está acorrentado, né, os 4 anjos que se atam atados junto ao rio Eufrates, por exemplo, Abaddon, o anjo do abismo, né, que está ali preso. Então, Satanás não é o pior, ele é o enganador, ele é o sedutor, ele é o corruptor, né, ele é aquele que causa divisão, mas ele não é o que tem mais poder. Os anjos caídos mais poderosos estão presos, né, até que chega o momento ali em Apocalipse. E, só para nós nos lembrarmos, em Apocalipse 19, Jesus Cristo desce do céu, em Apocalipse 20, está escrito que um anjo desce do céu com uma corrente, um único anjo desce do céu com uma corrente e aprisiona Satanás, lança ele sobre o abismo, coloca a tampa do abismo sobre ele e tranca ele lá, um único anjo. Não precisa de um exército de anjos para aprisionar Satanás, um único anjo. Por quê? Por causa da autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas ele é poderoso, ele é mais forte do que nós, fisicamente, né? Então, assim, se nós não jejuarmos, se nós não orarmos, e se a nossa fé for pequena, nós só vamos expulsar alguns tipos de demônio. E eu sinceramente, eu vou falar isso por mim, eu não tenho, assim, um discernimento espiritual, uma visão espiritual que eu consiga olhar para a pessoa e falar assim, essa pessoa está 100% livre de demônios. Porque imagina a situação da pessoa, né? Imagina lá que chegou uma pessoa toda endemoniada, cheia de demônios, uma legião, uma casta, sei lá quantas castas, e vai lá o coitado do pastor Marcel, que está com a conta baixa no céu de oração e jejum, e uma fé que ainda não é nem do tamanho de um grão de mostarda, capaz de lançar o monte, né, no seio do mar, ou transplantar a moreira para o seio do mar. Então, minha fé é menor ainda do que um grão de mostarda, meu saldo de oração, meu saldo de jejum talvez não seja tão grande, e vem lá o coitado, né, cativo de Satanás, né, seja lá por que for. Aí eu expulso a casta desse tamanho, a casta desse, a casta desse. Mas e a casta desse tamanho, desse, e aquela maior, entendeu? Então, é por isso, muitas vezes, eu falo isso, assim, com temor e com uma certa tristeza. Há pessoas na igreja que ainda não foram completamente libertas. Por quê? Porque nós estamos com pouca autoridade espiritual. Alguns demônios saíram, mas, que nem eu falei, eu não tenho como dizer que aquela pessoa está 100% livre. E pior, né? Muitas vezes a gente expulsa o demônio, a pessoa não se enche do Espírito Santo. E o que Jesus falou, né? Que o espírito imundo, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos e, não encontrando lugar de repouso, fala consigo mesmo, voltarei para a casa de onde saí, e voltando leva 7 outros espíritos piores do que ele. E ao levar 7 outros espíritos piores do que ele, o estado daquele homem fica pior do que o inicial. E Jesus falou assim, assim também acontecerá com essa geração perversa. Jesus Cristo nunca deixou de expulsar demônios de ninguém, mas Jesus falou, eu expulsei, mas muitos de vocês vão ficar piores. Por quê? Porque a casa ficou vazia, varrida e ornamentada, e vocês deixaram o demônio voltar. Então, tem pessoas, né, que manifestam demônio no culto, manifestam demônio outra hora, manifestam demônio outra hora. Pode ser que sejam castas maiores indo embora? Pode ser, mas pode ser também que o demônio voltou e trouxe outros piores do que ele. Mas Jesus nunca deixou de expulsar demônio de ninguém, né? Mas a nossa recomendação é assim, olha, a pessoa nem entregou a vida para Jesus, né? Então, assim, tem que saber, né? O melhor lugar para expulsar demônio, de preferência, na igreja. Opa, desculpa, alguém fez algum comentário? Tudo bem, então eu vou continuar. Mas, assim, e às vezes, né, expulsar demônio é a única forma da pessoa ter consciência para entregar a vida dela para Jesus Cristo, né? Porque, que nem aquele endemoniado gadareno, ele estava completamente fora de si. Ele não tinha mais, a mente natural dele estava completamente dominada, né, pelos demônios. Se você falasse para ele, entrega a sua vida para Jesus, ele ia te ignorar por completo. Então, a única forma, né, também dele reconhecer a Jesus Cristo e olhar para Jesus era sendo liberto primeiro, tá bom? Mas que Deus nos dê sabedoria do que fazer, né, em cada situação. Bom, eu acho que falei demais sobre o que eu queria complementar. Eu queria só terminar com 2 últimas passagens. Eu gosto muito dessa passagem, tem em Josué 10, 23, 25, né, quando Josué e o povo de Israel estão ali guerreando, né, contra os povos de Canaã. E aí Josué está guerreando contra 5 reis, né, que estavam ali guerreando contra os homens de Gibeão, né, com quem Israel tinha feito uma aliança, né, contra a vontade do Senhor, mas eles iam ter que honrar aquela aliança que eles fizeram com os gibeonitas. Fizeram, pois, assim, e da cova, então, assim, conseguiram aprisionar 5 reis numa cova, colocaram uma pedra, aí chega Josué, né, então eles venceram o exército inimigo, e agora Josué manda trazer aqueles 5 generais, aqueles 5 reis. Então, trouxeram da cova os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon.
Trazidos os reis a Josué, chamou Josué a todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram os homens de Josué e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Então, Romanos 16, 20, Paulo fala uma coisa muito parecida. Fala assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. É a mesma coisa, da mesma forma que Josué, né, subjugou aqueles 5 reis e falou para os seus homens pisarem no pescoço daqueles 5 reis, falou assim: olha, assim Deus fará com todos os inimigos de vocês. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando: olha, sejam valentes, sejam corajosos, porque dentro em breve, né, o Senhor esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou parar por aqui esse complemento, né, que eu quis falar para vocês de batalha espiritual. Eu demorei mais do que eu imaginava. Eu achei que eu ia falar isso bem rapidinho. Aí eu vou deixar, André, para você, se eu começo a matéria igreja, se eu vou em frente, quanto tempo você me dá mais, se eu faço rapidinho falar sobre a igreja, o que você prefere, meu irmão? Deixo nas suas mãos. Querido, nós temos aqui, nós usamos 1 hora para esse tempo, né? E deixamos aí 15 minutos para comentário, e o pessoal às vezes manda alguns comentários depois e tal, né? Mas você fica bem à vontade, pastor. Fica bem à vontade. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós estamos. Nós estamos com 9h23, 9h30. Melhor fazer perguntas, de repente. E aí, sei lá, de repente a gente combina outro dia para falar sobre a igreja, ou você mesmo fala sobre a igreja, o que você achar melhor, meu irmão? Faz uma introdução sobre o assunto, Tá né, bom. da igreja, e daí a gente, depois a gente coloca, eu dou continuidade, Tá tá ótimo. bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Tá. You can start screen sharing while the other participant share. Você está compartilhando alguma coisa? Tem alguém compartilhando? Falou que tem alguém compartilhando a tela e por isso que eu não posso compartilhar por enquanto. Deixa eu ver se eu creio que deve ser Aquela vinheta, né? Foi da vinheta, talvez? sim. O Pedro, deixa ele como host, por favor. Vamos ver. Ainda está. Só um minuto. Pedro? Eu acho que se você compartilhar sua tela, acho que como você é organizador, né, se você compartilhar sua tela e depois parar, eu acho que libera. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Para mim já apareceu, deu certo. Calma aí. Desculpa, Tá gente, calma aí que eu vou compartilhar. Aqui. Pronto. Eu não vou poder colocar em modo apresentação, senão eu não consigo enxergar vocês, não vai ficar bom, tá? Então eu vou compartilhar aqui no modo de edição mesmo, né? Mas aqui eu acho que está dando para vocês verem. Tá dando para vocês verem. Então esse material, né, foi produzido pelo pastor Chori, então eu vou aproveitar aqui o material dele, tá bom? Okay. Então, o pastor Chori, né, ele comenta assim sobre restauração, né? O pastor Chori não usa a expressão reforma da igreja, né? Então, Martinho Lutero, ele publicou, né, as 90 reformas da igreja, mas o que o pastor Chori quer enfatizar é restauração. Então, restauração ao propósito original de Deus para a igreja, aquilo que a igreja era no começo do livro ali de Atos, e aquilo que a igreja vai ser também no final dos tempos, na volta de Jesus Cristo, tá bom? Então, não reforma, né? Jesus não está mudando, né? O Espírito Santo não está mudando a igreja, é isso que o pastor Chori quis colocar aqui, tá bom? Então, o pastor Chori fala em restauração, e ele até usa, né, um versículo que vai citar aqui mais para frente, né, que é necessário, né, que os céus retenham a Jesus Cristo até o tempo da reforma, desculpa, até o tempo, falei errado, até o tempo da restauração de todas as coisas, que profetizaram, né, os profetas e os apóstolos, né? Então, vai ter um momento de restauração de todas as coisas. O que é todas as coisas? A Bíblia não fala o que é todas as coisas, mas parte dela, certamente, é a restauração da igreja, a restauração, né, do ministério do Espírito Santo, né, da manifestação do poder de Deus,
também do governo de Jesus Cristo. Então, tudo isso vai acontecer, tá bom? Então, a igreja primitiva, né, o pastor Chori colocou aqui algumas características, né, da igreja primitiva, a igreja ali que nós vemos no livro de Atos, né, a igreja que começou ali, logo depois que Jesus Cristo, né, subiu aos céus, né, que teve o derramar do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo em Atos 2, né, a constituição, né, dos diáconos e assim vai. Então, era uma igreja que perseverava na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. Ela não tinha falhas doutrinárias, né? Ela conhecia ali o leitinho espiritual que o autor de Hebreus coloca de 6:1-3, né? Então, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, né, no plural, né, batismo nas águas, o Espírito Santo no fogo, a imposição de mãos, né, o juízo eterno e a ressurreição dos mortos, né? Então, eles viviam, né, na doutrina, né, de Jesus Cristo, na doutrina dos apóstolos, os ministérios, né, os 5 ministérios segundo Cristo, né, o apostólico, né, o profético, o evangelístico, o mestre e o pastor, né, os 5 ministérios eram atuantes, né, eram bem desenvolvidos, eles eram maduros, né, um louvor e adoração puros, né, ao nosso Senhor, Deus restaurando, né, os anos que foram consumidos, né, pelos gafanhotos, né, a igreja andando nos caminhos do Senhor, a manifestação dos dons espirituais, né, a manifestação do reino de Deus, né, então, o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o reino de Deus, que é a vontade de Deus sendo feita, né, sobre as nossas vidas, o amor, né, que é a marca ali do discípulo, né, Jesus falou assim, nisso o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E o fruto do Espírito Santo, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, e eu esqueci um. Mas vocês sabem os dons, está lá em Gálatas 5, tá bom? Então, o que aconteceu? A igreja começou assim, e a igreja se perdeu ao longo dos séculos, né? Porque a igreja, ela ignorou 2 alertas do apóstolo Paulo, a igreja como um todo, né? Não estou falando de uma igreja específica, da igreja de Éfeso, por exemplo, perdeu o primeiro amor. A igreja de Laodiceia achava que não precisava de nada, né? Que estava rica, era abastada, e não sei o que, ela não precisava de nada, nem de Deus, né? Tanto que Jesus Cristo estava lá de fora da igreja de Laodiceia, batendo na porta. Falou assim, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele comigo. Então, a igreja se desviou dos caminhos, ela ignorou 2 avisos do apóstolo Paulo. Não entristeçais o Espírito Santo da promessa com qual vocês foram selados. Então, entristecer o Espírito Santo. Como é que se entristece o Espírito Santo? Ignorando a ele, ignorando a sua voz e vivendo na prática do pecado. E depois Paulo também fala assim, não apagueis o Espírito Santo, não extingais, né, o Espírito Santo. Óbvio que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Então, quando Paulo fala de não apagar, é justamente nesse sentido, ó, dá lugar para o Espírito Santo. Não deixa ele de fora, não ignora ele, não expulsa ele da igreja, né, por causa de pecados, vaidades, carnalidades, mas a igreja não ouviu, né, os 2 alertas do apóstolo Paulo, e a igreja foi, então, se afastando cada vez mais do Senhor, até o ponto, né, de, no auge disso, né, ser chamado a Idade das Trevas, né, ali por volta do século XIV, século XV. Então, o que aconteceu? Né? A palavra de Deus se perdeu. As pessoas não liam mais a Bíblia, né? A Bíblia se tornou, né, um livro exclusivo, né, para aqueles que se diziam, né, sacerdotes. O povo não tinha mais acesso à palavra de Deus, o povo não lia a palavra de Deus. Então, o povo também era facilmente manipulado por interpretações da Bíblia, né, tiradas de contexto e que servia para manipular as pessoas. Né, você não tinha mais a manifestação do Espírito Santo, você não tinha mais os dons do Espírito, você não tinha mais o poder de Deus. As pessoas deixaram de orar em línguas, né, com o decorrer dos séculos. Né, isso só foi restaurado no começo do século passado, lá na Rua Azusa, e aí depois quando vieram, né, os missionários da Assembleia de Deus para o Brasil também. Então, pecados, né, pecados ocultos, né, da igreja, né, todas aquelas histórias, né, dos monges, né, dos freis, dos padres e das freiras, né, que deviam viver num convento, né, em celibato, né, inclusive esse celibato não vinha de Deus, né, porque Jesus Cristo disse lá em Mateus 19, né, Mateus 19, 5, né, ele fala a respeito do casamento, né, que nem todos são aptos para receber o conceito de não casar, né, porque Pedro fala assim, né, Senhor, se o homem não pode se divorciar da sua esposa, está melhor nem casar. Aí Jesus fala assim, nem todos são aptos para receber esse conceito. Qual é o conceito? Não casar. Por quê? Porque Jesus fala assim, alguns nasceram eunucos, né, sem a capacidade ali de procriar. Outros, os homens o fizeram eunucos, né? Por exemplo, o eunuco da rainha de Candace, rainha da Etiópia, né? Ou os eunucos do rei Assuero, né? Que faziam a guarda ali
das mulheres, né, do rei Assuero, entre elas Esther, e outros a si mesmos se fizeram eunucos. Quem for apto para admitir, que admita, né? Que nem o apóstolo Paulo. Paulo fala para os viúvos e para os solteiros, olha, eu digo a vocês que seria melhor vocês permanecerem como eu sou. Então, no sentido assim de estar solteiro ou estar sem ninguém, porque quem não se casa cuida única e exclusivamente de agradar o Senhor. Quem se casa, porém, está dividido, porque tem que agradar a Deus e ao cônjuge, né? E para agradar o cônjuge não pode desagradar o Senhor. Então, você pega homens, né, que foram empurrados para o ministério, ó, eu consagrei meu filho para ser padre, agora ele vai ser padre, né? Mas aquela pessoa não tinha vocação nenhuma para o celibato, e ela era obrigada a guardar o celibato por imposição da igreja, né, porque queria ficar ali com as terras, queria ficar com a herança, tinha que doar a herança, né, para a igreja. Então, assim, pessoas sem vocação nenhuma, pessoas com celibato imposto, então pecados e mais pecados, né, por causa disso, decorrente das tentações da carne, que a pessoa não poder suportar. O apóstolo Paulo fala assim, melhor não casar, mas se você não se domina, que você se case, porque é melhor casado que viver abrasado. Então, o reino do homem, né, o antropocentrismo, não estou nem falando aqui de iluminismo, né, eu estou falando por exemplo, da interpretação, né, que para os católicos, por exemplo, o Papa era como se fosse Deus na Terra, né, e o caráter de Cristo inexistente, né, sem fruto do Espírito Santo, né, sem amor, sem alegria, sem paz, sem bondade, sem benignidade, né, nada disso você via assim, né, na igreja, nos membros, praticantes. Óbvio que Deus sempre teve um remanescente, né, se você vê lá a história de Elias, né, Elias que foi sustentado pela viúva, né, durante os tempos difíceis, e antes de ser sustentado pela viúva de Sarepta de Sidom, foi sustentado ali, né, junto ao ribeiro das águas ali, e os corvos que traziam pão e carne para ele de manhã à tarde. Elias foi um privilegiado, né, mas 7.000 homens não dobraram seus joelhos diante de Baal, nem o beijaram, e que sofreram também perseguição, né, de Jezabel, aguentaram firmes, né, mas Deus sempre teve, Deus sempre vai ter um remanescente. Mesmo no meio do povo de Deus, do que se chama povo de Deus, que é a igreja, nem todos são de fato igreja, né? Tem gente que ainda vive na prática do pecado, tem gente que nem de fato entregou sua vida para Jesus, tem gente que ainda que se batizou, não está esquecido da santificação, né? Está vivendo na prática do pecado. Então, nem todos, né, que aquilo que a gente chama igreja, né, é de fato igreja, né? Então, mas Deus sempre teve um remanescente que se santificou, que buscou a Deus e que permaneceu fiel em todas as coisas. Então, aí o pastor Schor entrou na questão assim, da restauração da igreja. Então, a igreja se corrompeu, chegou no ponto, né, de ser chamada Idade das Trevas, e aí Lutero vem, né, publica ali as 90 questões da reforma. Lutero redescobre a questão da salvação pela fé, e não a questão da salvação pelas obras, e muito menos a salvação pela compra de uma indulgência, né? Então, a igreja da Idade Média estava vendendo salvação com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Você compra essa indulgência aqui, você compra o perdão para você, para os seus parentes, e você vai aliviar o sofrimento dos seus antepassados que morreram e que estão lá sofrendo no purgatório, purgando os seus pecados. Óbvio que a doutrina do purgatório a gente não crê, mas era uma doutrina ali da Idade Média, que ainda os católicos, por exemplo, acreditam nela, ou alguns católicos que conhecem essa doutrina acreditam nela. Então, Sebastian Bach, né, o pastor Schor colocou aqui a restauração do louvor, os anabatistas restauraram o batismo nas águas por imersão, porque até isso foi perdido, né? Uma coisa básica, né? Começou a batizar por aspersão, seja por necessidade, por exemplo, se tiver uma pessoa paralítica numa cadeira de rodas, né? Em nome de Jesus que ela seja curada, mas às vezes a gente vai batizar por aspersão, mas por necessidade. Então, uma pessoa que tem plena condição física, plena saúde, não tem por que não se batizar por imersão, que é a forma como Jesus Cristo foi batizado, era a forma como João Batista batizava, era a forma como os discípulos de Jesus batizavam, e essa é a forma certa de batizar, porque imersão significa mergulhar. Avivamentos esporádicos, né? Então, aos poucos, né, nós fomos vendo, né, então, Deus restaurando, por exemplo, o batismo do Espírito Santo, que eu comentei com vocês, na Rua Azusa, os missionários da Assembleia de Deus também que chegaram aqui no Brasil, e a restauração dos dons espirituais, né, nós temos vendo. Então, aí o pastor Schor coloca essa citação do apóstolo Pedro, né, que fala assim, né, para aquela multidão, né, que ouviu, né, o Pentecostes, pessoas orando em línguas, cada um ouvia na sua própria língua falar das grandezas de Deus, e fala assim, olha, é necessário que os céus retenham a Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas, né? Na Almeida Revista Atualizada fala assim, da restauração de todas as coisas. Essa restauração, Deus falou pela boca de todos os seus santos e profetas, desde o princípio. E essa restauração nós vemos acontecer lá em Apocalipse, deve ser lá em Apocalipse 12, ou um pouquinho mais para frente, quando fala assim, quando é aberto, se eu não me engano, o 7º selo, fala assim, agora o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, ali
é o ápice da restauração. Agora, né, ainda que não tenha acabado ali a grande tribulação, né, os anjos, como é que fala, comemoram no céu. Agora é chegada a força e o poder do nosso Deus. Agora o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo. Então, ali, então é a consumação, né, então, da restauração de todas as coisas. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Sim. O Jesus Cristo a si mesmo se entregou pela igreja. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, quando ele está comparando a relação de Jesus Cristo e a igreja com relação ao matrimônio, né, do homem e da mulher. Então, Cristo a si mesmo se entregou pela igreja, por amor a ela, para a santificar, para lavar pela palavra, lavar de água pela palavra, e também numa outra passagem vai falar do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, sem a palavra e sem o Espírito Santo, não tem como a igreja ser purificada, não tem como a igreja ser regenerada, não tem como a igreja se santificar, tá bom? Então, a restauração da igreja na sua forma gloriosa, né? Porque Jesus Cristo terá, no final dos tempos, uma igreja santa, pura, sem ruga e sem mácula, e essa é a noiva que Jesus Cristo vem buscar para as bodas. E essa noiva só vai chegar nesse ponto com a palavra de Deus e o agir do Espírito Santo. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa. Eu só vou avançar. Pode continuar. Posso avançar mais um pouquinho? Sim, pode sim, com certeza. Então, aí o pastor Chori vai falar, então, do início da igreja. O que é a igreja? A igreja é uma palavra grega chamada eclésia, que significa os chamados para fora, né? Uma assembleia. Eu não sei quantos aqui puderam ver o pastor Ed Léo, né, que é lá da Indonésia. Ele tem uma igreja lá de umas 30 mil pessoas, que teve um crescimento muito grande aí durante a pandemia, né, porque ele criou ali um método de discipulado, né, que ele chama de Avruta, né, que, segundo ele estudou, era uma prática comum entre os judeus, né, de discipulado e de amizade, né, de você andar junto, né, andar 2 ou 3 reunidos. E ele falou uma coisa muito interessante sobre a igreja, né, que eu não cheguei a verificar se era de fato isso, só que quando ele diz assim, né, que quando o Jesus Cristo fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, então ele disse assim, né, que a palavra eclésia não era uma palavra nova. Jesus Cristo não inventou essa palavra. Vocês assistiram, André, o pastor Edileu? Sim, eu assisti a pregação eu não sei se os demais irmãos assistiram, então eu vou só resumir. O que é essa eclésia? Né? Essa eclésia era um conceito que vinha já de alguns séculos, né, da dominação dos gregos. Então, os gregos tinham a eclésia, né? Inclusive a eclésia é uma palavra grega. Né? Então, os gregos eles tinham essas assembleias compostas por civis, compostas por cidadãos, que eram chamados para fora de suas casas para discutirem política, para discutirem o governo e, segundo o pastor Ed Léo colocou, para discutir qual seria a estratégia para aumentar o governo do rei deles. Então, assim, vamos chamar aqui as pessoas sábias, né? Vamos chamar para fora das suas casas as pessoas, vamos fazer aqui uma assembleia, vamos discutir sobre a política, vamos discutir, né, sobre o governo e vamos discutir como é que nós vamos expandir o Império Grego, né? Como é que nós vamos expandir aqui o reino. E os romanos, o pastor Edileu conta que os romanos, eles assimilaram esse conceito de eclésia, então eles também tinham as suas assembleias. E tanto os gregos, né, então, quanto depois os romanos, quando eles tinham essas assembleias, também eles nomeavam pessoas para liderar exércitos, né, para compor os exércitos. Então, ele fala assim que a eclésia era composta por uma assembleia, né, mas depois tinha esse destacamento dessas pessoas, que eles iam até a fronteira, né, do império, e eles atacavam uma cidade, né, do adversário, né, do país inimigo, que ainda não foi conquistado, mas antes eles batiam na porta daquela cidade, então, normalmente, né, cidades com muros, né, com portões, aquela história novamente, né, de uma cidade sem muros, o inimigo entra por onde quiser, então aldeias eram devastadas, né, quando havia o exército inimigo. Mas então as cidades muradas, as cidades com portões, o exército, então, dos gregos e depois dos romanos, chegava na porta daquela cidade e batia naquela porta e fala assim, deixa-nos entrar, que vocês se rendam. Se vocês não se renderem, nós vamos arrebentar com essas portas, nós vamos arrebentar com os muros de vocês. Se a cidade abria as portas, então, aquele destacamento, né, entrava naquela cidade e começava a proclamar o direito romano ou o direito grego, na época dos gregos, né, falando assim, olha, é chegado, então, o reino da Grécia, é chegado, então, o Império Romano sobre essa cidade, agora vocês fazem parte do Império Romano, e começava a proclamar, né, a constituição do Império Romano ou do Império Grego, e
quem se rendesse voluntariamente passava a ser, então, ali parte do Império Romano e não seria atacado, né? Quem resistisse seria destruído. Então, a analogia que Jesus está falando é o seguinte: eu vou chamar a minha igreja, eu vou formar a minha igreja, que vai ser, então, constituída por homens que serão guerreiros, que vão batalhar pelos interesses do rei e vão fazer expandir o reino de Deus e vão chegar até os portões do inferno, né, até onde a palavra de Deus não chegou, ainda onde o império das trevas reina, vai bater naquela porta e vai falar assim: demônio, sai daí agora, deixa eu entrar. Se você não entrar, também eu vou te destruir. E para aquelas pessoas, né, que abrem então a porta do seu coração e deixam o reino de Deus entrar, é proclamado para eles então a constituição do reino, eles passam a fazer parte então do reino de Deus. Então, por isso que Jesus fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Até mais ou menos isso, eu resumi o pastor Ediléu, mas segundo ele, esse é o conceito por trás da palavra eclésia, por trás da palavra igreja. Isso é muito interessante, acho que é bastante consistente, né, com o próprio reino de Deus. Mas é isso, tá? Então, Atos 2, né, pastor Chori coloca ali o início da igreja, né? O pastor Tomás gosta de falar que o início da igreja é quando Jesus Cristo foi ali aberto com uma lança, né, na sua lateral, que saiu água e sangue, né, e dali nasceu a igreja, né, como se fosse o parto, né? Então, no parto, a mulher que dá luz, né, a criança rompe o líquido amniótico e sai sangue também, né, porque a placenta de água e sangue. Então, o pastor Tomás coloca o início da igreja na cruz de Jesus, e o pastor Chori está colocando, então, aqui a constituição da igreja no dia de Pentecostes, em Atos 2. Óbvio que a igreja já se reunia, né? Então, de Jesus Cristo subir ao céu no 40º dia até Pentecostes, mais 10 dias. Nesses 10 dias, a igreja se reunia e orava, né? E provavelmente pedia para Deus: Senhor, manda a tua promessa. Queremos ser revestidos com o poder do alto, queremos ser revestidos do Espírito Santo. Até que veio, então, o batismo do Espírito Santo, e o pastor Chori coloca, então, o batismo do Espírito Santo ali como início da igreja. E o termo cristão vem lá de Atos 11, né, da igreja de Antioquia, na Síria, quando os discípulos de Jesus Cristo foram pela primeira vez chamados de cristão, né? Então, cristão, né, segundo o pessoal comenta, né, significa pequenos cristos, né? Como se fosse assim: você é um imitador de Cristo. Talvez no começo fosse de forma pejorativa, né, chamar cristão, aquele lá imitador de Jesus, mas depois para nós é uma honra, né, sermos chamados de cristãos. E o pastor Chori coloca que hoje, então, nós somos a continuidade daquela igreja que começou ali em Pentecostes, né? Então, qual é a origem da tua igreja? Nasceu lá em Pentecostes, né? Mas a igreja fez muitas coisas ruins na Idade Média, né? Então, aquela igreja é a igreja desviada. Eu faço parte daquela igreja que nasceu em Pentecostes e que se permaneceu fiel e que busca a Deus e que quer se santificar e que tem esperança de um dia ser que nem a Jesus Cristo. E um dia nós veremos a Ele como Ele é. Então, conheceremos como somos conhecidos e seremos semelhantes a Ele. Aí o pastor Chori colocou, né, a respeito do batismo do Espírito Santo, a manifestação do dom do poder de Deus, o fruto do Espírito também, né, tudo isso fez a igreja crescer, né? Então, a primeira coisa que fez a igreja crescer, batismo do Espírito Santo. As pessoas vieram como curiosas para ver o que era, Pedro pregou, creram, ficaram lá com eles. Depois, em Atos 3, né, a cura do paralítico ali que se assentava, né, à porta ali a porta do templo, chamada Formosa, ou ali no Pórtico de Salomão, e as pessoas viram aquele milagre. Pedro faz o discurso, né? Então, primeiro 3.000 se convertem, agora mais 2.000 se convertem, e a igreja sobe ao número de quase 5.000. Então, assim, batismo do Espírito Santo, milagres, muita conversão, e, obviamente, a pregação com unção, né, do apóstolo Pedro ali. Nós cremos, né, que os dons são para o nosso dia hoje, tá bom? Qual a base doutrinária da igreja? A base doutrinária é a mesma, né? Então, o apóstolo Paulo fala assim: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? Cristo. E fundamentos dos profetas. Qual é o fundamento dos profetas? Cristo. E Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, nós estamos edificados sobre os ensinos de Jesus Cristo, sobre aquilo que os profetas profetizaram sobre Jesus Cristo, sobre aquilo que os apóstolos falaram, deram testemunho a respeito de Jesus Cristo. É assim que a igreja está edificada. E também nas demais coisas, né, que os profetas também falaram, os apóstolos também ensinaram, tá bom? Por exemplo, né, então, sei lá, Paulo falou muito sobre casamento, né, na analogia de Cristo e a igreja. Também somos edificados sobre isso, né, mas o fundamento continua sendo Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e ela é apta para aperfeiçoar os homens, para que eles sejam capacitados também para servirem ao Senhor, tá bom? Aí o pastor Chori comentou um pouco, né, sobre como algumas igrejas seculares, né, algumas igrejas históricas estão assim estruturadas, né? Por exemplo, o André vai poder falar bem para vocês da presbiteriana, né, André, de onde você veio, é isso, né?
Sim, eu vim da presbiteriana na época. Então, assim, por exemplo, nem toda igreja vai ter apóstolo, né? Nem toda igreja crê, né, no ministério do profeta, né? Nós cremos, né, nos 5 ministérios, o apóstolo, o profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós cremos que a igreja tem que ter diáconos, né? Nós cremos na questão do obreiro, né? No sentido de que Paulo fala para Timóteo, olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Que foge das contendas e das questões insensatas. Então, nós entendemos, né, que a gente tenta, assim, reproduzir aquilo que nós vemos ali na igreja de Atos, né? Então, o pastor Choi coloca, né, o Batista tem pastor e diácono, a igreja presbiteriana tem pastor, presbitério e diácono, né? O colegiado presbítero, a Assembleia de Deus tem pastor, presbítero e diácono. Tá, mas é só para comentar um pouco como é que as igrejas seculares entendem isso. Aí o pastor Choi comentou sobre como é que funciona, então, o ministério da igreja cristã no Morumbi. E esse número, né, multidão 0, discípulos 1, obreiros 5, são números de traços de caráter e de características, né, de alguém aprovado por Deus. Então, multidão vem, né, se tem multiplicação de pães e peixes, a multidão fica. Se Jesus endurece o discurso, a multidão vai embora. Até os discípulos de Jesus foram embora, quando Jesus falou um pouco mais ali chocante ali em João 6, né, depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o discípulo de Jesus tem uma característica essencial, né, que é o quê? Né? Quem quiser ser meu discípulo, tome após si, dia após dia, a sua cruz e me siga. O que é cruz? Né? Cruz é um lugar de morte. Né? Quando Jesus disse, né, isso para os discípulos, para as pessoas que o estavam ouvindo, certamente ninguém entendeu nada. Eles só sabiam que cruz era um lugar muito ruim, onde as pessoas eram mortas e envergonhadas, né? Porque a morte de cruz era para a pessoa sofrer e ela ser envergonhada e humilhada, porque ela era exposta nua, né, diante dos outros que estavam passando. Mas Jesus fala, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e dia após dia me siga. Então, o discípulo tem essa característica essencial, ele segue a Jesus Cristo, ele toma a sua cruz, ele morre para si mesmo, e ele escolheu viver para Deus. O obreiro tem 5 características essenciais, né? Então, assim, não tendo que se envergonhar, né? Não tem pecados, assim, não digo nem pecados gritantes, mas ele não é mais escravo do pecado. Não é escravo do pecado, maneja bem a palavra da verdade, não se mete em contendas e tem mais algumas outras coisas. Já o diácono, né, o pastor Chori coloca aqui 19 características. Essas características do diácono, você vai ver nas recomendações, né, de Paulo para Tito, de Paulo para Timóteo, e na instituição dos próprios diáconos em Atos 6, quando fala assim de Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Filipe, quer dizer assim, homens de boa reputação. Né? Mais para frente vai falar que Estevão era cheio de fé, homens bondosos, né, que tinham um bom testemunho, homens sábios, né? Então, características, traços de caráter. E o pastor Chori, né, coloca, né, que o presbítero, né, como se fosse assim um pastor maduro, que ele tem 37 características. Então, assim, ó, cuida bem da sua própria casa. Por exemplo, o diácono também cuida bem da sua própria casa, não é dado ao vinho, por exemplo. E tem outras questões aqui. Então, depois, vocês podem ver com mais calma. O ministério plural, né, fala a questão do propósito, né, de Jesus Cristo ter concedido apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento dos santos, para que cheguemos à unidade da fé, para que cada um possa exercer o seu próprio ministério. E aqui ele coloca algumas características, né? O apóstolo, ele coordena, vai à igreja, às vezes tem uma função mais de governo e de abrir novas igrejas, né? O profeta, ele aponta a direção, ele ouve de Deus, né, e fala, transmite. O profeta é aquele que fala em nome de alguém. Aqui o ministério do profeta, né, no Antigo Testamento, ele estava muito relacionado à visão, né, tanto que o profeta, lá na antiguidade do Antigo Testamento, o profeta era chamado de vidente. Então, Deus mostra as coisas para ele. Né, o evangelista, ele enche a igreja, né, ele traz muita gente para Jesus, o pastor cuida, o pastor sara a ovelha, o pastor alimenta. Então, muitas vezes o pastor também é mestre, porque ele precisa alimentar também o rebanho, né? Jesus falou para Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, alimenta, né, as minhas ovelhas. Então, pastor e mestre muitas vezes estão relacionados. E o pastor Chori falou assim, né, que sem santificação o ministério não cresce. Sem santificação, mas assim, se tiver santificação e fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Cristo, aí o ministério vai crescer. Seja numericamente, tem ministério que cresce numericamente mesmo sem caráter, né? Então, seja porque é muito evangelístico, seja porque a pessoa é muito carismática, mas um crescimento saudável é um crescimento com santificação e o caráter de Cristo sendo formado em nós, né? Nós sermos transformados segundo a sua imagem e a sua semelhança. Aí o pastor Chori vai falar, né, de cada ministério, vai falar do ministério do profeta, mas eu já comentei rapidinho o ministério do profeta, do pastor, do mestre, do evangelista e do apóstolo, tá bom? Então,
André, se você quiser, eu paro por aqui por causa do horário e, de repente, a gente responde algumas perguntas. Eu passei da metade do material, eu acho que depois você consegue passar bem rapidinho pelo final desse material. Deixa eu só ver. Né, então, aquilo, podemos até passar rapidinho. Ó. O discípulo de Jesus tem aquela característica essencial, ele carrega a sua cruz, morre para si mesmo e escolhe viver para Deus. Aí vai falar, o verdadeiro discípulo, né, ele foi batizado, assim, ele recebeu o Espírito Santo, teve experiência do novo nascimento, lê a Bíblia, ele ora, foi batizado nas águas, provavelmente batizado no Espírito Santo, é fiel à igreja, até mesmo nos dias das ofertas, ele cresce em santificação. Eu vou avançar só mais um e depois eu paro naquele. E o discípulo de Jesus é aquilo que eu já falei, né? Então, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, não pode amar mais o pai, a mãe, a esposa, o filho do que a Jesus, né? Então, o pastor Schroeder fala assim que o discípulo, ele dá a sua vida por Jesus Cristo, tá bom? Então, ele teve o novo nascimento, arrependimento, conversão, mudança de vida, batizado nas águas, provavelmente também no Espírito Santo e no fogo, que é o processo que nós temos de santificação, e ele tem uma aliança, né, com Cristo e o corpo de Cristo, e por ter essa aliança, ele serve a Deus, serve aos irmãos por amor a Cristo. Então, comprometido com a igreja, está lá, não vive faltando no culto, trabalha, né, tem ali, quer ajudar de alguma forma, tá bom? Então, eu paro por aqui. Pronto. Ô, querido pastor, E obrigado a vocês que me aguentaram até aqui. imagina, querido, nós que agradecemos Deixa eu aí. parar o compartilhamento. Stop share. Pronto. Toda vez que nós ouvimos toda vez que eu ouço, né, é muita informação, a gente precisa estar, porque não é só o material em si, coisas que começam a brotar da mente, né? Sim, Foi bênção, querido. glória a Nós Deus. vamos dar continuidade a esse material. Eu converso com você depois, se tiver disponibilidade, seria importante você finalizar esse material, Tá se caso ótimo. quiser, tá? E então vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por esse tempo, né? E vocês, qualquer pergunta que vocês tiverem, nós estamos aí abertos com o chat